Olá, eu sou o Victor e esse é mais um episódio dessa série de vídeos, Coisas que eu li, que é o lugar onde eu trago os últimos livros que eu li e que eu acho que vocês devem ler ou que vocês devem pelo menos conhecer a minha opinião sobre. O primeiro livro é um livro assim, espetacular, primeiro porque ele é brasileiro, segundo porque ele simplesmente é. É um livro de 2019 que tem 264 páginas e é a obra-prima do escritor e geólogo brasileiro Itamar Vieira Júnior. O Itamar, ele começou a escrever essa história quando ele tinha 15, 14 anos e ele perdeu esse manuscrito, né, essas ideias de uma história no meio de uma mudança e se perdeu essa história. Só que depois de 20 anos, quando ele já trabalhava como geólogo e tinha um trabalho de campo em alguns lugares do sertão baiano e do sertão maranhense, ele, entendeu a importância e a relevância de se ter uma história como essa. Então, Torto Arado vai contar a história de duas irmãs, a Belonísia e a Bibiana, que são duas irmãs dentro de uma casa com mais irmãos, que vivem numa fazenda de povos escravizados. Então os trabalhadores são povos que foram escravizados. E apesar do livro se passar num tempo que já não há escravidão no Brasil, ele ainda, tem muitos reflexos desse período ainda na vida deles. Por exemplo, eles não podem construir casas de alvenaria, na fazenda. Eles só podem construir casas de barro. E a cada chuva, essas casas de barro têm que ser reconstruídas, porque claramente o barro vai se desfazer na chuva. Então tem muito dessa temática, dessa problemática de falar de um Brasil que vive ainda o reflexo da escravidão. O livro, ele é dividido ele é contado, a história é contada dessa forma. Então, um capítulo é a Bibiana e a outra é a Belonísia. E o que acontece? Da onde que a gente começa a saber essa história? Quando as duas, bem pequenas, vão mexer nas coisas da avó dela, que é a Donana, e elas acham uma adaga, uma faca enrolada num pano, e elas começam a brincar. E elas já tinham visto essa adaga, então já tinha se criado todo imaginário na cabeça da criança. E quando elas estão brincando, uma delas resolve pôr na boca para ver o sabor que tem. E a outra também coloca. E uma das duas tem a língua decepada e perde a voz. Que da história já é muito interessante, né? Não muito interessante, mas já é uma história que vale a pena ser lida. Só por esse simples fato. Mas o que carrega e o que segura o leitor é a forma que ele conta as coisas. E é uma forma que eu já falei aqui e eu vou repetir de novo. Que é como se você desse significado, você significasse o cotidiano. Então ele está falando de uma coisa super banal, não tão banal, mas está falando sobre um passarinho que passou ali. E a forma com que ele escreve isso, a forma com que ele coloca no papel, faz com que a gente, como leitor, além de imaginar um pássaro que passa no céu, consiga sentir e experienciar coisas inimagináveis. Porque a escrita é muito rica, é uma escrita muito gostosa e emocionante até. Tem coisa que é tão banal, pequenas coisinhas que acontecem que você fica tocado, sabe? É uma escrita que toca a gente. O Itamar Vieira Júnior, ele já deu algumas entrevistas, claramente, porque ele ganhou o prêmio Jabuti, que é o prêmio literário mais importante do Brasil, e levou em 2020, e ele deu várias entrevistas, ele já foi no Roda Viva, e ele fala que as referências dele é o Graciliano Ramos, é a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado. Então além de ele ser um escritor brasileiro, ele é um escritor brasileiro que contempla e que ainda usa de outros escritores brasileiros para criar uma coisa que seja totalmente brasileira. Até porque não tem nada mais brasileiro do que a história de duas mulheres criando um senso político, vivendo ali uma vida que é dura, mas também tem suas belezas. E num Brasil que é o verdadeiro Brasil, que é do Nordeste, né? Que ele fala que ele é um escritor que veio da Bahia e a Bahia ele vai carregar a Bahia e a Bahia vai estar sempre nos seus escritos assim, para sempre. Então é muito legal esse senso de pertencimento que ele tem e que ele faz com que todo mundo que leia sinta. Uma outra coisa que é bastante recorrente no livro são as noites de Jaré. Jaré é uma religião que acontece especificamente na Chapada Diamantina, então em alguns lugares da Chapada Diamantina, e ela mistura elementos da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo, de outras religiões, e é uma grande mistura que é muito representada no livro, mas a forma com que o autor coloca é muito bonita. É sempre muito tocante, muito reflexiva, sempre fazendo a gente entender qual é a nossa crença, o que ela faz com a gente, para onde que a gente vai de acordo com uma crença.
E eu disse que o livro ele é separado entre a Belonísia e a Bibiana. A gente não sabe qual delas perdeu a língua até um certo ponto do livro. Então a gente sempre fica em dúvida em saber qual é a irmã muda. No caso, elas são tão ligadas que é como se a voz de uma servisse para as duas, ao mesmo tempo que não é. Mas no livro fica esse paralelo da ligação delas e também pelo fato que uma é a voz da outra. E tem um terceiro ponto de vista que é acrescentado. E aí, meu filho? E aí que vem. Porque eu adoro quando o autor coloca, de repente ele enfia lá um capítulo que a gente não sabe de quem é. A gente não sabe se é o pai, se é a mãe, se é a avó, se é a onça, se é a criança que está falando. Mas quando você percebe, e quando fecha-se o ciclo, porque eu só fui perceber na última página do livro o que realmente tinha acontecido, você fica muito chocado. Então, além de ser um livro brasileiro, belíssimo, de uma escrita muito boa e uma história surpreendente, ainda a forma com que ele faz é muito boa, muito amarrada, ó, perfeita. Uma curiosidade, a capa de Torturado, ela é inspirada numa fotografia do Giovanni Marozzini, que é um fotógrafo, e ele fez essa fotografia em 2009, ano de duas mulheres que seguravam foices. E o autor, né, o Itamar Vieira Júnior, ele decidiu fazer essa representação, né, uma ilustração dessa fotografia, mas de uma forma que elas segurassem espadas de São Jorge. E eu achei isso muito bonito e é uma capa muito linda. O outro livro dele, que é Doramar ou a Odisseia, que pelo que eu entendi são alguns escritos deles reunidos em um lugar só, também tem uma capa muito bonita e bem marcante, e com certeza se eu ler eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Para vocês entenderem esse escrever dele, eu quero ler uma parte para vocês do livro, que não tem nenhum spoiler, mas que eu gosto muito e que eu até printei conforme eu estava lendo. Vamos lá. Sua memória se tornou um mapa das trilhas e dos caminhos que conformavam seu lugar. Precisava conhecer cada declive, cada cova aberta e fechada, cada movimento da terra, de partida e chegada, cada animal de casa ou da mata. Saía de manhã, se perdia na exploração de todos os cantos que alcançava. Voltava suja, exausta, com a roupa cada vez mais puída. Ninguém perguntava por onde havia andado. Não adiantava, sabiam que não iria responder. E os sons dos animais, das folhas ao vento, do rio correndo, os sons ecoavam perenes em seu interior, fossem nas tarefas do dia ou no sono leve da noite. Então sentiu que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. Acho que deu para entender, né? Como eu comentei com vocês, ele deu várias entrevistas. E uma entrevista que ele deu ao El País, ele falou o seguinte: nesse contexto, a faca que decepa a língua de uma das protagonistas é o símbolo de um país também fraturado, dividido pela violência e pelo racismo. E a língua ausente representa o silenciamento ancestral de mulheres que não são prioridades nas políticas públicas e que nunca apareceram na nossa literatura e não têm surgido com frequência em outras expressões artísticas no país. Acrescentou o autor, que pretende continuar colocando o dedo nessas feridas. Espero que ele continue colocando e que a gente continue apreciando, lendo e amando, tá? Só tô esperando mais e mais esse autor e também talvez uma adaptação, porque seria muito bom, gente. Quem lê vai ver a riqueza do rolê, a riqueza dos detalhes. Ai, muito bom. O meu segundo livro, né, a minha segunda indicação aqui, eu li antes de Torturado, mas é um livro do professor Harari, novamente, é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É um livro que ele, como historiador, vai percorrer desde o primeiro surgimento aqui do Homo Sapiens até esse ponto aqui que estamos nós. E além desse ponto aqui, ele vai vir puxar um ponto para conversar um pouquinho sobre o futuro. Mas ele divide o livro em três partes. Então, três revoluções. A revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. A revolução cognitiva, ele vai explicar e mostrar pra gente como que os Homo sapiens saiu lá do meio do continente africano e conseguiu se espalhar pelo mundo todo e pelo globo e transformar o que a gente conhece hoje como mundo do que ele é. Pra mim, essa é a melhor parte do livro. Quando eu estava lendo, eu ficava ansiando, eu estava ávido
para ver o que era, como, e quando ele explica como os Homo sapiens chegaram na América e exploraram o continente americano, e sim, levaram muitas espécies à extinção. E ele faz todo esse paralelo com o que a gente vive hoje, é incrível. Depois ele vai falar sobre a Revolução Agrícola, que eu acho que é a que a gente mais conhece, mais se lembra, né? A Revolução do Trigo, basicamente. Como que o ser humano, que é o Homo sapiens, deixou de caçar até então e passou a plantar trigo. E daí ele vai explicar onde, como e por que o ser humano... Na verdade, ele não vai explicar, ele vai deduzir, vai provocar essa ideia de que, assim, por quê? Por que o Homo sapiens deixou, então, de ser um caçador, ser um coletor, ser um nômade, para começar a plantar trigo, talvez a começar a representar os seus deuses em grandes edifícios, em grandes pedras. E é bem interessante essa parte, mas aqui eu achei um pouquinho maçante. Né? O livro ele tem 459 páginas e para mim o meio dele essa parte da Revolução Agrícola para mim não é o auge, sabe? Não é a parte que eu mais gostei. Mas a terceira revolução que ele traz é a Revolução Científica. E daí, meus amores, que ele vem com a provocação. Por quê? Porque ele fala do futuro, né? Tá, o Homo sapiens chegou até aqui, para onde que a gente vai? E uma coisa que eu falo que ele provoca, porque ele, por exemplo, explica pra gente que no começo existiam muito mais línguas, costumes, tribos e várias formas, né, de sociedades espalhadas pelo globo. Então a gente tinha inúmeras. E conforme a história foi avançando, essas sociedades foram ficando cada vez menores. E, consequentemente, a gente vive a globalização. E ele pontua que ter uma única cultura, né, eu posso chamar assim, uma única cultura é inevitável para o ser humano. E eu, que sou cristão, crescido em lar cristão, já liguei na hora com o quê? Com os Illuminati, amor, entendeu? Mas eu acho que... Só queria comentar com vocês, na verdade, isso não é uma grande coisa, mas eu achei interessante como ele faz essas provocações. Ele passa pelo veganismo, por exemplo, discute o meio ambiente, as mudanças climáticas, o aquecimento global e tudo isso. O livro é de 2014, mas em 2011 ele já tinha feito o que seria o livro, o antes do livro, e já tinha publicado em Israel, porque o Harari ele é de Israel e ele é professor numa universidade. E é incrível a forma que ele escreve, é uma linguagem simples, fácil e que tem muitas provocações, é gostoso de ler, você se sente interessante lendo, sabe? É aquele livro, a Camila Coutinho falou isso uma vez dele, que é aquele livro que no meio do jantar com os amigos você solta uma informação e daí todo mundo se deleita naquela informação e discute e vira uma discussão super, sabe? Como se todo mundo, como se ninguém tivesse boleto pra pagar, como se nada, sabe? Todo mundo é intelectual. Então eu acho bem engraçado e eu gosto muito de ler ele. Eu trouxe uma frase desse livro porque tem vários momentos que ele solta algumas pérolas que na verdade são tapas na nossa cara. Porque olha só, não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Gostaste? O meu último livro, a minha última indicação, eu nem sabia se estaria aqui, mas eu resolvi trazer para complementar ali o título, para ficar uma coisa 3 de novo, tá? Porque eu tô assim, 3 livros todo episódio. Então, se você ainda não assistiu os outros 2 episódios, já tem aí mais 6 livros para você pôr na sua listinha de próximos livros a ler. O nome da escritora é Beth O'Leary, e ela é britânica, amores, porque ela é muito chique. E o livro se passa em Londres, sim. Também tem algumas passagens numa praia de Londres e é bem legal essas passagens, mas enfim. O que a história conta? A história vai contar que Tiffy é uma jovem que acabou de terminar o seu relacionamento e precisa de um apartamento novo para alugar. E ela vê no Facebook ou em algum lugar que esse rapaz, o Leon, ele aluga o apartamento dele, mas só durante uma parte do dia. Então é das 6 da noite até as 8 da manhã, porque é o horário que ele trabalha na clínica médica que ele atua como enfermeiro, e ele, né, como ele precisava de mais dinheiro, ele resolveu alugar o apartamento durante esse tempo. E ela aceita, meio com medo, meio receosa, mas ela resolve aceitar. E a questão
central do livro é que no apartamento só temos uma cama. Então eles vão ter que dividir essa cama, mesmo que não estejam dividindo. E aí já começa aquela picuinha da comédia romântica, que todo mundo fica... Ai, meu Deus do céu, não sei o que lá. Esse meme aqui... Nossa, cara, como eu odeio clichê. Só tem uma cama. Deus. Só tem uma cama! Os capítulos são divididos entre a visão da Tiff e do Leon, conversas deles por post-its, que é assim que eles conversam, os processos deles, fora, né, desse relacionamento ali do apartamento, mas com outras pessoas, no trabalho. A Tiff tem um trabalho que ela não gosta muito, que é editora de uma revista que fala sobre artistas pequenos, e a parte que ela trabalha é com uma mulher madura que já faz crochê. E assim, é bem interessante tudo isso. A Tiff é uma personagem muito engraçada. Ela me lembra, sabe quem? Eu pensei agora. A Emily Clark, eu acho, de Depois de Você. Essa estética de uma jovem mulher, mas também que já não é tão criança, não é tão jovem, e que se veste do jeito que quer, que já viveu relacionamentos, que tem uma visão específica do mundo, né? Ela é envolvida com arte, com DIY, então ela pinta a bota dela, e tem toda essa áurea em volta dela que faz ela ser engraçada. Ela é uma personagem muito engraçada. E o Leon já é uma pessoa mais séria, sabe? Ele é mais centradinho ali, ele tá passando por outro, ele tá ainda vivendo um relacionamento, e ele tem os relacionamentos com os pacientes dele lá na clínica, então é bem legal. 400 páginas, pra mim, 400 páginas foi um pouco pesado, um pouco maçante. Mas como é um livro divertido, dá pra você levar, sabe? Dá pra você se entregar ali na história e só dar risada e ficar em paz. Não ficar overthinking, sabe? E você deve estar se perguntando, tá, Victor, se você não gosta tanto de comédia romântica, apesar de eu gostar, sim, por que você leu esse livro? Eu li esse livro porque uma amiga minha leu e a gente precisava ter um livro em comum para conversar. Então eu fui lá, li esse livro no momento que eu já tinha lido, eu acho, Sapiens. Então eu tinha acabado de ler um livro bem mais pesado, intelectualmente falando, e eu precisava de refrescos para a minha mente, e esse livro veio muito que bem servido. Esse daqui é um livro bom, muito bom, para ser adaptado pela Netflix, sabe? Uma comédia romântica aí que faz muito sucesso e eles desgastam a história. Seria muito boa. Tem umas histórias paralelas que são bem legais e que compensam, sabe? Apesar de ser 400 páginas, que é um livro grande, na minha opinião, é um livro gostosinho de ler e bem, sabe? Ai, dar risada e viver a vida alegremente. Mas assim, lembrando que o arco da Tiff tem gatilho, então, né, se você tá sensível, se você passa por alguma situação que não seja ideal, né, ler sobre relacionamentos abusivos, eu aconselho você a deixar essa leitura um pouquinho de lado. Não é nada pesado, não é nada muito sufocante ou traumatizante, mas se você acha que não é o momento, melhor esperar, tá? Bom, esses foram os meus 3 últimos livros que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês ficaram interessados em ler algum, se vocês já leram algum desses, se gostaram, não gostaram, o que tem para me acrescentar. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aqui embaixo, tá bom? Porque daí toda vez que eu postar vídeo, vocês vão receber notificações. E coloquem todas, porque daí todas as notificações são avisadas. Porque eu não só falo de livro, como eu faço vlogs e falo sobre, às vezes, sobre moda, às vezes sobre palhaçada e desenho. Então eu espero que vocês tenham gostado. Também deixa aqui um livro pra eu ler, porque daí eu coloco na minha lista e quem sabe eu não trago aqui e ainda cite o seu nome como indicação. Então, tá? Espero que você tenha gostado e é isso.